O Vasco já está em São Paulo e nesse vídeo eu vou trazer para você quem ficou no Rio de Janeiro e quais jogadores estarão à disposição do Fernando Diniz para a partida contra o Palmeiras amanhã. Teremos novidade no time titular. Um clube do Rio de Janeiro ofereceu o seu estádio com 14 mil lugares, que vai ter uma capacidade até 25 mil lugares, para que o Vasco possa jogar enquanto o São Januário estiver em reforma. E pasmem, o Fluminense entrou na justiça para tentar melar a recuperação judicial do Vasco. É o elefante que estava em cima do poste, com medo, vendo o Vasco com resultados em campo e tentando uma reestruturação fora dele. O Série C está voltando a ser o nanico de sempre. Eu sou o Thiago Fontes, você está no canal Vascaíno do Cerrado. Meu amigo, preste muita atenção que eu quero mostrar algo que pode realmente virar o jogo para você. É uma oportunidade de trabalho que está ajudando muita gente a conquistar uma renda extra ou até uma grana principal, tá? Uma renda principal. E o muito mais importante é que é de forma honesta, simples, totalmente possível. Eu já vou deixar claro de cara que não tem nada a ver com pirâmide, tigrinho, com esses golpes que você vê pela internet. É uma coisa séria, é uma empresa sólida com mais de 6 anos de mercado. E um método passo a passo que eu mesmo tive a oportunidade de entrar e conhecer ontem, tá? Antes de trazer aqui pro canal para mostrar para você como é que funciona de verdade. Imagina você poder gerar até R$300 por dia de renda. Eu tô falando até, aí vai depender do seu trabalho, tá? Como eu falei, nada cai do céu de graça, é um trabalho. Só que é um trabalho que você vai fazer do celular, de casa. Então imagina você poder gerar até R$300 por dia, aplicando um sistema válido, com um suporte diário via WhatsApp, tem suporte, tá? O pessoal que vai te ajudar, inclusive, né? Sem promessas milagrosas de ficar rico da noite por dia, mas faturar com um caminho real e seguro. Eu conversei hoje com o Felipe, da empresa Próspera Produtos Digitais. Mandar um abraço para o Felipe, que está desde ontem me explicando com calma, porque sim, igual muita gente que é desconfiado, eu levantei bastante questões e dúvidas, que ele me esclareceu todas desde ontem, tá? Com muita paciência. E ele liberou aí uma condição especial para os primeiros 50 que forem lá assistir o vídeo, né? Conhecer a empresa. Ontem ele liberou para 20, hoje ele liberou para 50. Então faz o seguinte, clica agora no link da descrição, no primeiro comentário fixado e assiste o vídeo que vai explicar de maneira rápida como funciona. Tenho certeza que você vai gostar e vai ver que é uma empresa séria. A empresa é Próspera Produtos Digitais. Vamos lá, vamos falar de futebol. Se liga que lá no final a gente troca uma ideia bem legal, com mais calma, tá bom? Olha, amanhã tem Vasco e Palmeiras, ou Palmeiras e Vasco. É a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, com transmissão do Premier, tá? Só o Premier vai transmitir esse jogo às 19 horas. O Vasco, que já está em São Paulo, embarcou hoje. 5 jogadores estão fora desse jogo. Barros por suspensão. Matheus França está tratando de um entorse no tornozelo, acho que é para evitar também o campo sintético. O Carlos Cuesta, que teve uma lesão no adutor, uma leve lesão no adutor, que pode tirar ele não só do jogo de amanhã, mas do próximo jogo do Vasco. E o Piton ainda se recuperando de lesão junto com o Thiago Mendes, tá? Então, 5 jogadores que estão fora dessa partida. Quem vai para o jogo são jogadores que estão voltando, inclusive, de lesão. O GB e o Tietê estarão à disposição do técnico Fernando Diniz. E o Robert Renan, que cumpriu suspensão, também está de volta. A provável escalação do Vasco já está no GE. E ela traz o Léo Jardim, PH, Lucas Oliveira fazendo o lado direito, com o Robert Renan fazendo o lado esquerdo. E o Puma, Hugo Moura, Tietê voltando ao time titular, com o Coutinho, Rayano, Moreira e Verratti. Essa provável escalação do Vasco para encarar o Palmeiras amanhã em São Paulo. Tava pensando aqui, né? O Vasco, acho que eu tô torcendo pro Vasco vencer. Mas se o Vasco vence o Palmeiras e o Urubu ganha do Cruzeiro, eles vão estar com a faca e o queijo na mão para ser campeão brasileiro. Mas nesse momento a gente tem que pensar no Vasco, né? Porque se a gente tivesse folgado, é claro que eu não ia ficar torcendo para o Flamengo ser campeão brasileiro. Mas nem a pau, nem a pau. É torcer pelo empate na cara dura. Se a gente tivesse de boa, tá? Tranquilo. Mas a gente precisa pontuar. A gente ainda briga para não cair para a segunda divisão. Infelizmente, tá aí a provável escalação do Vasco. O que você achou? Comenta aqui. Vou trazer uma informação trazida aí pelo Anselmo Góes, foi publicada numa coluna no Globo. O Fluminense entrou na justiça alegando
ilegalidade na proposta de recuperação judicial do Vasco. Né? O Pó de Arroz alega que a proposta do Vasco desrespeita a legislação esportiva e a queixa é que o Vasco está aproveitando isso para um deságio ali na CNRD, que é Câmara Nacional de Resolução e Disputa da CBF. Então, as dívidas que o Vasco tem na Câmara Nacional de Resolução e Disputa, elas também sofrerão deságio. O Fluminense simplesmente entrou. O Fluminense tem dinheiro para receber do Vasco lá na CNRD? Não. Ele simplesmente não tinha nada para fazer. O que eu vou fazer? Eu vou ali ferrar meu adversário fora de campo, né? Porque a nossa rivalidade não é só em campo, ela é fora de campo também. Então, ele entrou na justiça. E olha que esse presidente safado do presidente do Fluminense, esse canalha, é amiguinho da galerinha lá da gestão Pedrinho, do Belanciano, a galerinha dos amarelos jogam futebol junto, tá? Imagina se não fosse amigo. Até o Fábio Azevedo disse que foi procurar informação para saber por que o Fluminense está fazendo isso e que se eles não tinham ali uma certa parceria ou amizade, que alguém do Vasco informou para o Fábio Azevedo que negócio, amigos à parte, e que o Fluminense está revoltadinho, está puto por causa do novo contrato, acordo que o Vasco tem com o Maracanã, através do Flamengo, né, de poder disputar jogos, mais datas no Maracanã, e de ter parte da renda de bares, assim, poder ter melhorado esse contrato, o aluguel mais barato e o mais importante, de poder jogar contra o Fluminense no estádio com capacidade dividida 50-50%. Sabe que eles não colocam, né? Por isso que eles estão desesperados de passar vergonha. Por exemplo, o mando do jogo da Copa do Brasil, a torcida do Vasco vai dar um show e aí eles já estão putos, já estão revoltados, foram para a justiça para tentar melar a recuperação judicial do Vasco. É como eu falei, é o elefante que subiu no poste, né? Ganharam um título internacional agora, primeira vez. Estão se achando a Coca-Cola, a última Coca-Cola do deserto, e estão vendo que o Vasco está com o time ajustado, está jogando bem, está subindo na tabela, está tentando uma reestruturação financeira, e não querem porque vão voltar a ser o nanico pequeno que sempre foram, né? O único time dos grandes que jogou uma terceira divisão. Essa pecha de Série C é da testa deles, tá? Jogaram aqui em Brasília contra o time do Corpo de Bombeiro. Olha, para fechar esse vídeo, trazer uma informação, a Portuguesa, está até lá no Instagram do Vene Casagrande, a Portuguesa do Rio de Janeiro entrou em contato com o Vasco para oferecer o estádio Luso-Brasileiro para o Vasco poder utilizar enquanto São Januário estiver em reforma. O Luso-Brasileiro passou recentemente por reforma, tá novinho, tem capacidade para 14 mil lugares, eles estão fechando uma venda de name rights, é a moda, né? Eu falei, teve gente falando aqui, como que o Vasco vai reformar São Januário com 500 milhões? É porque vai vir mais 500 de name rights, o Vasco vai vender o nome na fachada. Aí é 1 bilhão, filho. Fora camarote, fora o que vai abrir de leque para poder fazer negócio. Mas tá aí, o Luso Brasileiro tem capacidade para 14 mil lugares, com a venda do name rights vai passar agora, diz que é em breve, a ter uma capacidade para 25 mil lugares. Então eles estão colocando à disposição do Vasco. É óbvio que quando o São Januário estiver reformando, tá, pode jogar lá. Mas o Vasco vai vender grandes mandos, por exemplo, Vasco e Palmeiras, Vasco e Corinthians. Vai vender para arenas, tá? Aí já teve gente entrando em desespero. Brasília dá azar, o que dá azar é ter time ruim. O time que o Vasco tinha era ruim. Quando o Vasco vinha aqui jogar a Copa do Brasil contra times de início de Copa do Brasil, eu não lembro qual foi o time que eu fui ver, cara. Enfim, deu porrada. Times do Campeonato Carioca venceu. Por quê? Porque pegou times ruins. O Vasco, quando vai pegar time bom, perde porque o time do Vasco é um time ruim. Agora não, agora a gente tem zagueiro, agora tem um time mais equilibrado. Então o problema não é a cidade, o problema é time ruim, tá? Mas eu não tô nem fazendo lobby aqui para que venda para Brasília não, mas tô falando aqui, perdão, se com o São Januário funcionando
e a torcida brigando para não vender mando. Eles venderam mando, imagina com o São Januário fechado, se eles não vão querer faturar uma grana vendendo mando para essas arenas aí, não só em Brasília, mas pelo Brasil. Eu sou de acordo que o Vasco tem que jogar, por exemplo, o estadual, jogos preliminares de Copa do Brasil em outros estados para poder fazer dinheiro, levar o time para as torcidas conhecer, mas jogos decisivos, jogos do Campeonato Brasileiro em São Januário, tá? Agora São Januário não vai estar funcionando, não tem mais esse argumento, né? Vai estar em reforma. Deixe seu comentário, deixe a sua mensagem aqui, o que você acha do Vasco jogar no Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro, e também poder mandar jogos pelo Brasil enquanto São Januário estiver em reforma. Só o perigo, porque São Januário é onde a gente tem que exercer uma força de mando para poder performar nos campeonatos. A gente vai passar aí 1 ou 2 anos, não, uns 2 anos, sem o estádio. Isso é perigoso pra caramba, é muito perigoso. Por isso que é importante montar um time forte. Independente do estádio, se tiver um time forte, você consegue jogar de igual para igual, bom, beleza? Antes de finalizar o vídeo, eu quero bater um papo com meus amigos, as pessoas que gostam do Vascaíno Cerrado, do canal. Falei ontem, né? Teve uma galera que foi lá conhecer a Próspera Produtos Digitais, que é uma empresa do Felipe, que mora no Sul, gremista, cara, gente boa pra caramba. E olha, gente, não é, cara, não é golpe, não é tigrinho, você não é pirâmide, você não tem que levar ninguém para poder botar dinheiro, você ganhar dinheiro com a pessoa levando mais gente que ganha. Não tem nada a ver. Vai lá conhecer, cara. Vai lá conhecer. O legal é que é o seguinte, eles dão garantia. Primeiro tem um suporte, você entrando, tem uma galera que vai te colocar no WhatsApp para te dar um suporte, para você trabalhar e poder ganhar um dinheiro honestamente. E outra coisa que é importante, tem até uma garantia, que se você não gostar, tem um prazo que ele te devolve o dinheiro. Então, é uma coisa séria, segura, honesta, de pessoa honesta que eu tô trazendo para você, que se não fosse, eu não estaria aqui fazendo propaganda, tá bom? Curte, se inscreve no canal, comenta, compartilha, deixa o hype. Fique com Deus e saudações vascaínas.